nosso Senhor Cristo, queria saudar a todos os irmãos do Ministério Pastoral. Me foi dada a incumbência, então, de falar em breves palavras sobre o Evangelho em Angola. Então, me dando a missão de introduzir, queria antes entrar para a definição do Evangelho, e colocar entre aspas, definição do Evangelho no contexto de Angola. Primeiro porque o Evangelho é apenas um. Não temos 12 evangelhos, 3 evangelhos, 4 evangelhos, evangelhos da América, da Europa ou de África. Só temos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Este Evangelho que faz com que nós compreendamos que não existe um outro Deus a não ser o único Deus, e não existe outro mediador a não ser o único mediador, Jesus Cristo. O Evangelho que é compreendido, na verdade, que todos os homens criados por Deus pecaram contra ele a partir do Pai, que é Adão, e então todos foram afastados de sua glória. E estando afastado, a justiça de Deus então iria pesar a recompensa cabível ao pecado, que era a morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas Deus, em seu amor, enviou seu Filho amado para que no Filho ele descarregasse toda a ira e cumprisse toda a justiça, e nessa justiça satisfeita manifestasse o seu amor a todos quanto Jesus comprou com seu próprio sangue e com sua própria morte. O Evangelho é esta reconciliação de Deus para com os homens, e não é diferente no contexto angolano, embora muitos outros evangelhos, como também Paulo alertou já no seu tempo, há 2000 anos atrás, vem surgindo por ali, que não é evangelho na sua essência. E dali, então, eu posso definir no contexto angolano, como em qualquer contexto, o Evangelho é Jesus Cristo, é o Salvador e, consequentemente, o Senhor daqueles que Ele salvou. E assim, então, podemos falar também rapidamente sobre a expansão do Evangelho em Angola. Para nós entendermos a expansão do Evangelho, precisamos conhecer e entender as missões evangelísticas em Angola. Primeiro, compreender que nós fomos povos, fomos colônias, Angola foi província, e então dependíamos ou éramos uma província da República de Portugal, do povo português. E nessa altura, certamente, o catolicismo era a religião dominante, e as igrejas protestantes são aquelas que tinham algum espaço, algum poder, foram então sendo aceites. Mas, nessa altura, muitas missões foram, de alguma maneira, entrar. Muitos missionários, arriscando sua vida, entraram para os países africanos, não só, e todos os outros países do mundo, para pregar o Evangelho. E muitos movimentos cresceram, muitos missionários vieram. Então temos missionários diferentes no sul, temos diferentes missionários no norte, temos diferentes missionários no centro, e dali então surgiram no nosso país várias denominações dominantes nas áreas várias da nossa nação. Então podemos ver, por exemplo, no sul, igrejas predominantes como a igreja IECA, a IESA, a igreja dos irmãos, a União, são igrejas dominantes porque os seus missionários, ao chegar, foram para lá. E também aqui um pouco mais no sul, perto do norte, muitas outras igrejas como a Assembleia de Deus, que começou no Kwanza Sul, os missionários chegando para lá, com Clarks vindo primeiro, depois aí o missionário Cartacho, e essas igrejas foram crescendo dentro, predominantemente nas províncias ou nas localidades em que elas germinaram, em que nasceram. No norte nós temos as igrejas batistas, aqui no Luanda, Bengo, temos as igrejas metodistas, que foram completamente instaladas e fortes, crescendo. Então nós temos várias correntes, várias ramificações do mesmo rio que inundaram a nossa nação angolana, e penso que nessa altura já começa a haver uma compactação, uma unidade e uma união das igrejas, a não separação, a não estratificação, começa a haver uma miscigenação, principalmente na capital do país, com a predominância daqueles que confessam o nome de Deus. Então nós começamos a ver já na abertura do multipartidarismo a formação do SICA, o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, a IA, a Associação das Igrejas Evangélicas, esses esforços todos para unir o corpo de Cristo fez com que o Evangelho no país fosse caminhar em passos da unidade. Então, nesse tempo mais recente, a expansão
né, passou também a predominar ou a ter a proeminência e até a predominância de igrejas novas, como a Igreja Universal, as igrejas neopentecostais, que foram, né, movidas pelo pragmatismo americano e o crescimento das igrejas neopentecostais. Então, lá no fim de 90, vemos as igrejas como Universal entrando, já um pouco depois de 2000, novas igrejas, né, foram inundar o nosso país. Então, temos toda esta multicoloração do Evangelho em Angola, mas o Evangelho permanece ainda um. Temos muito trabalho por se fazer, temos muita coisa para ganhar, temos muitos erros para corrigir, temos muitos acertos para fazer e certamente temos tudo para ganhar Angola. Certamente hoje as igrejas evangélicas é irretornável, elas vão ser maioria no país, que ainda é maioria católica, né, nas estatísticas, mas existe um rio, né, correndo por causa da não burocracia que existe nas igrejas evangélicas. Basta um quintal, né, os microfones, então ali a pregação começa e as almas se convertem, o batismo continua e então a introdução na reunião dos santos estabelece. Eu penso que esta tem sido praticamente o comportamento das igrejas do nosso país. Tem muitos jovens começando a igreja, que é bom, mas preciso sempre exortar que os jovens, com a força que têm, precisam sempre da sabedoria e experiência dos mais velhos